Bom dia, pessoal do projeto Parei de Fumar. Hoje nós vamos dar continuidade aqui na nossa aula de número 4, onde nós vamos tratar ainda da questão da dependência química, também chamada de dependência física. E hoje nós já vamos entrar entendendo algumas estratégias para enfrentar essa dependência química. Antes, porém, vamos recordar um pouco aquilo que nós já conversamos anteriormente. Bom, a primeira coisa é que nós entendemos que enfrentamos 3 tipos de dependência com a questão de fumar. A dependência química, que é esta que nós estamos falando agora, também chamada dependência física. Nós enfrentamos a dependência psicológica e nós enfrentamos a dependência comportamental. Então, estar fumando é estar sujeito a 3 tipos de dependência e que nós vamos entendê-las uma a uma para enfrentar cada uma delas da melhor forma possível para que a gente se livre dessas dependências. Bom, a outra coisa que temos que recordar e não podemos de jeito nenhum perder de vista é que o organismo ele tem uma estrutura autônoma para pedir aquilo que ele precisa ou aquilo que ele quer de nós. Vamos citar os exemplos que nós já conversamos anteriormente. Quando o organismo ele entende que ele está desidratado e precisa de água, osmorreceptores entendem que o organismo não tem mais água para funcionar de forma harmônica e ele pede então e comunica isso ao cérebro, essa necessidade de água, e o cérebro então ele faz que na nossa parte consciente nós sintamos sede, ele transmite essa necessidade através desse sentimento, dessa noção, dessa percepção que precisamos de água através da sede. Da mesma forma, o organismo ele percebe que nós precisamos de alimento, não é? Nós conversamos daquele hormônio, a grelina, que ele age quando o estômago está vazio, comunica ao cérebro que é preciso que esse estômago encha de novo, e aí o cérebro ele transmite, ele nos faz perceber essa necessidade de alimento e ele então faz com que tenhamos a percepção da fome, ele elabora isso. Gente, então se o organismo tem essa capacidade autônoma criada ao longo do tempo do ser humano, da existência do homem, então ele tem toda uma estrutura extremamente engenhada para atender às suas necessidades. Nós estamos falando de dependência química. Então, se o seu organismo experimentou a nicotina, e nós já explicamos que ele achou bom a nicotina, porque desencadeou uma série de fatores que o organismo foi recompensado com a dopamina, e a partir dessa recompensa de dopamina ele entendeu que se vier nicotina para ele, ele vai receber dopamina de novo, então ele entendeu que é bom a nicotina para ele. E ele vai então, de forma autônoma, fazer com que você busque de novo a nicotina. Bom, quais as formas que ele faz para você buscar de novo a nicotina? Lembranças do prazer que você teve na ocasião que fumou, não é? E aí você decide não dar nicotina para o organismo. Não vou fumar. Aí você decide que não vai fumar. Você entra num período chamado de abstinência. Não quero fumar. Aí, gente, o organismo vai agir com a sua estrutura autônoma para que você tenha a nicotina novamente para dentro do seu organismo. O que ele vai criar? Vontade. Ele elabora a vontade de fumar. Na lembrança do cigarro, na lembrança do seu momento bom com o cigarro,
vai lembrar você do cigarro. Você mesmo assim não quer fumar. E então ele começa a elaborar outras estruturas para que você fume. Quais são elas? Eu sei que você que é fumante vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Ele vai fazer com que o organismo tenha estruturas autônomas para que você fique nervoso, para que você fique irritado. E essa irritação, esse nervosismo vai te fazer lembrar do cigarro, dando a noção para você que ao chegar com o cigarro, ao fumar, esse nervoso vai se desfazer. São reações dessa estrutura autônoma do teu organismo para que você traga novamente a nicotina. Uma dor de cabeça que você vai sentir, uma tontura que você vai sentir. Então, gente, esse conjunto de coisas que o organismo elabora para que você sinta, traga de novo a nicotina para ele, é chamado de fissura. Esse momento de fissura tem um período e ele vai se repetindo diariamente para que você traga a nicotina se você ainda se recusar. Então você se recusa, mantém a abstinência e o organismo elabora na sua estrutura autônoma a vontade de fumar, fazendo com que você sinta nervoso se você não satisfaz essa vontade, que você perca o seu humor, que você fique irritado, que você tenha dor de cabeça, que você tenha tontura. Algumas pessoas que o seu sistema nervoso é tão abalado que ele tem tremedeiras, enfim. A fissura é uma maneira que essa estrutura autônoma do seu organismo, é essa maneira que ele vai fazer para que você traga a nicotina de novo, gente. Então, essa é a estratégia que o seu organismo usa para que você traga a nicotina de novo. Bom, então, nós falamos da dependência química, falamos bastante de toda a maneira como ela se processa para dentro da gente e conversamos agora, coisa que você entende bem, é essa questão da fissura que o organismo, então, ele elabora para você trazer a nicotina de novo para ele. Gente, como que a gente enfrenta isso? Como que a gente enfrenta uma estrutura de milhares e milhares de anos estruturada para dentro de nós mesmos? Como a gente enfrenta essa questão toda fisiológica para dentro da gente? Não é fácil. Não é fácil. E de fato, a maneira com que enfrentamos isso é com abstinência. Lembra que eu falei para vocês que ao fumar continuamente, o organismo vai criando cada vez mais receptores para a nicotina e vai aumentando o tamanho desses receptores. Para eu terminar com essa sequência de aumento de receptores da nicotina e do tamanho, eu tenho que me abster. Eu tenho que não levar a nicotina. Cada vez que eu diminuo a nicotina, eu também diminuo o número de receptores e eu diminuo o tamanho desses receptores, de forma que, quimicamente falando, para enfrentar a dependência química, não há outra forma a não ser a abstinência. E aí que está o nosso grande problema, porque a abstinência nos traz a fissura. Como vamos enfrentar essa fissura? Como nós vamos enfrentar essa crise de abstinência? Bom, gente, nós temos algumas estratégias para enfrentar essa crise de abstinência. No entanto, eu quero que você entenda um conceito que Jesus ele elaborou para que a gente possa
ele elaborou esse conceito exatamente para a abstinência de uma série de outras coisas. Mas eu quero aproveitar o que Jesus falou, porque cabe direitinho para que a gente possa fazer uma relação com a nossa crise de abstinência e absorver da palavra de Jesus fatores importantíssimos para a gente enfrentar essa abstinência. Porque o que Jesus diz aqui, eu vou ler daqui a pouco, o que Jesus diz na sua palavra são elementos essenciais para a gente enfrentar uma crise de abstinência. Eu vou ler para vocês para que vocês possam entender. Jesus, ele diz estas palavras quando ele está reunido com os seus discípulos, conversando com eles, e ele aborda uma questão importante para os discípulos com relação à condição da pessoa que segue Jesus de fato ser um discípulo. Você quer ser um discípulo? Jesus dizia para as pessoas que estavam ali em volta deles. Então eu tenho algumas coisas para dizer para vocês, para de fato vocês serem discípulos. E aí Jesus, ele fala coisas que vão servir diretamente para que a gente possa usar como estratégia para enfrentar a dependência química, para enfrentar a abstinência. Eu vou ler o texto que Jesus diz isso quando ele conversa com os discípulos. Isso está registrado aqui em Lucas, está registrado também em Marcos e em Mateus, mas eu escolhi Lucas. Lucas, capítulo 9, eu vou ler os versículos que falam sobre o assunto. Então, eu falei para vocês que Jesus estava junto com seus discípulos e conversando sobre a condição deles se transformarem de fato em verdadeiros discípulos. E não é fácil isso. Então, Jesus dizia o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Gente, Jesus estabelece aí algumas condições para que os discípulos possam seguir a ele. Jesus era consciente que os discípulos iam enfrentar basicamente 3 aspectos importantes para que eles de fato seguissem a Jesus. O primeiro aspecto era o mundo. Como é que a sociedade estava arquitetada, como eram as construções da sociedade daquela época. E os discípulos iriam enfrentar essas construções sociais para seguir a Jesus. Iria sim, porque existiam conceitos estabelecidos já, ensinados já, que iriam totalmente contra a proposta de ser discípulo de Jesus. Por exemplo, para ser um discípulo de Jesus é preciso destituir-se de egoísmo. E a sociedade daquela época e dessa, gente, ela é construída em cima do egoísmo. Eu vou fazer aquilo que eu bem entendo. Eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quiser. E aí a sociedade daquela época, e não é diferente da de hoje, ensinava exatamente que a pessoa deveria se dirigir conforme bem entendesse a sua cabeça, né? O seu pensamento. E hoje em dia, muito mais, né? Hoje em dia pega-se muito isso, né? Que quanto mais você aplicar
nas suas ideias, daquelas que nascem do seu ego mesmo, quanto mais você seguir o caminho determinado por você mesmo, mais você é o campeão, é o cara. E Jesus sabia que eles teriam que enfrentar essa questão. Outra coisa que Jesus sabia que eles teriam que enfrentar era o diabo, né? Era a hoste maligna, de caráter espiritual, queriam atrapalhar com certeza a vida deles na questão de querer ser discípulo. Uma outra questão que Jesus sabia que eles iriam enfrentar era eles mesmos, né? As pretensões deles mesmos. Eles teriam que enfrentar a eles mesmos para ser discípulos. O que eles queriam para eles, os planos que eles tinham. E dentro desses planos, as construções internas que eles iriam fazer, que iriam tecer para tentar ajeitar isso diante do fato de seguir Jesus, né? Eu vou seguir Jesus, mas eu vou seguir Jesus com algumas coisas dos planos que eu tinha para mim. E Jesus sabia que isso não era possível, porque para seguir a Jesus, para ser discípulo de Jesus, para aceitar a proposta dele, era preciso romper com todas essas coisas. Bom, Jesus sabia disso e por isso que ele diz assim, né? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta do homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Gente, eu queria separar dessas palavras de Jesus, então, alguns princípios fundamentais para que a gente possa vencer a crise de abstinência. Bom, a primeira está registrada aqui no que Jesus diz no versículo 25. Perceba, olha aqui. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro ou perder-se, ou destruir-se a si mesmo? Gente, para enfrentar a crise de abstinência, é preciso ter consciência disso. É preciso você mergulhar para dentro de você e ter consciência desse enfrentamento. É preciso ter o porquê, é preciso ter se questionado, é preciso ter maturado isso dentro de você. É preciso que você tenha lidado com essa questão, com esse enfrentamento, com maturidade. Jesus diz então: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Eu quero aproveitar esse destruir-se a si mesmo, porque é uma chamada de consciência que você tem que dar para você mesmo, porque, gente, a nicotina está destruindo você. Destruindo você. De que adianta você atender ao prazer dessa nicotina se isso vai te destruir? Jesus estava falando isso para os discípulos por uma questão muito mais profunda do que propriamente essa abstinência da dependência química, mas calha perfeitamente o conceito para você, para nós aqui do grupo. É preciso ter consciência. Quando eu vou encarar a abstinência, quando vou tomar a decisão de que eu preciso parar de fumar, então eu tenho que fazer isso com consciência. Pensando, analisando. Gente, eu não quero entrar numa estatística de câncer, por exemplo, onde existe assim, hoje, gente, desde quando eu iniciei o projeto Parei de Fumar, desde quando nós iniciamos essa ideia, isso faz tempo, 2011, sei lá, desde esse tempo, um dos fatores que mais levam à morte da pessoa acometida por câncer é o câncer que está intimamente ligado com o câncer do pulmão e intimamente ligado com a relação do tabaco. Isso, gente, a gente sempre fala. Então,
O primeiro conceito que Jesus aborda para que a gente enfrente a abstinência é consciência. Eu preciso parar de fumar. Eu preciso enfrentar a abstinência porque isso me faz mal. Então Jesus apela para que se enfrente as abstinências que nós temos que fazer para a vida toda. Primeiro, quando eu vou decidir por qualquer que seja a abstinência, eu tenho que mergulhar para dentro de mim conscientemente e dizer não. Conscientemente você tem que dizer não. Eu preciso parar. Eu preciso parar. Gente, conscientemente, não é no oba-oba, não é no calor da coisa. É por isso que eu não tenho pressa para que a gente já inicie as técnicas para parar de fumar. Porque antes de parar de fumar, eu preciso ter consciência daquilo que eu estou fazendo. E normalmente essa consciência, ela não vem imediatamente. Não vem na primeira decisão, não vem na segunda decisão, não vem na terceira decisão. Então, mas nós vamos construindo essa consciência. Eu gostaria muito que você hoje estivesse construindo essa consciência com relação a parar de fumar. Você precisa parar de fumar, não é? Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Gente, o que Jesus falou tem extrema importância para as nossas decisões, qualquer que seja ela na vida onde nós queremos parar. Parar de qualquer coisa que esteja nos roubando a paz, nos desarmonizando, quebrando as nossas harmonias mais básicas da vida, atrapalhando a nossa existência com paz conosco mesmo. Então é preciso ter consciência para essa parada, preciso mergulhar nisso, pensar nisso, mergulhar nessa questão. Gente, é a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês. É preciso mergulhar em você mesmo e entender as razões para as quais você quer deixar de fumar.